Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom poder voltar aqui à Rede Brasil, especificamente aqui no programa Reflexão Bíblica, e poder gozar da sua companhia, que para nós é um presente da parte de Deus. Eu quero neste dia glorificar a Deus, exaltá-lo pela sua grande bondade em ter nos salvado. Todas as vezes que a gente lembra da salvação que gratuitamente recebemos através da pessoa bendita do Senhor Jesus, nós sentimos muita alegria em Deus em poder sentir a salvação dentro dos nossos corações. Então, ao nosso Deus seja dado a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, agora como para todo o sempre. Também quero aproveitar essa oportunidade e agradecer de coração ao nosso querido pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, por essa honrosa oportunidade que ele nos dá de poder estar cooperando no reino dos céus. Também quero agradecer a Deus pela sua audiência, por estarmos juntos, o programa Reflexão Bíblica, que tem essa grande responsabilidade de poder levar a você, caro telespectador, uma reflexão dentro da palavra de Deus, a fim de que a sua vida seja plenamente edificada. Então, gostaria muito de convidar a que você estivesse nesse momento, nesses minutos que estaremos juntos, você estivesse atento ao que nós vamos, pela graça de Deus, refletir na programação de hoje. Estava me perguntando, nós como obreiros, nesta andança, nessa vida que nos é peculiar de estar conversando com pessoas, aconselhando pessoas, ouvindo as pessoas, e um dia me deparei com uma pergunta, e é sobre essa pergunta que eu vou falar agora, que eu gostaria de nós trazermos como tema na programação de hoje. Uma pessoa disse para mim, perguntou a mim, meu presbítero, na época eu servia diretamente como presbítero, o porquê que Deus, ele abraça umas pessoas e outras Deus não quer, Deus despreza. E essa pergunta me pareceu muito forte, e a partir dali eu comecei a discipular aquela pessoa dentro das Sagradas Escrituras, lhe mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. É por isso que o tema de hoje originou-se exatamente por causa dessa pergunta que um dia me fizeram. Então, a programação de hoje, eu gostaria de lhe convidar a nós refletirmos no tema que está já aí na tela. Reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Pela graça de Deus, nós estaremos desenvolvendo essa reflexão, e eu gostaria muito de que essa palavra de Deus ela lhe alcançasse durante a manifestação do Espírito Santo, que Ele está aqui conosco e nós somos apenas vasos nas mãos dEle, e eu acredito que o Espírito Santo estará manifestando a sua glória, trazendo a essência dessa reflexão para que as nossas vidas sejam plenamente enriquecidas com a palavra de Deus nessa oportunidade. Gostaria de lhe convidar a nós lermos um texto na palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, versículos de 1 a 6, e com esses versículos, com esse texto lido, nós estaremos tomando como base para que nós reflitamos nesse tema já proposto por nós aqui nesta oportunidade. Reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Diz assim o texto citado: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muita esmola ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este,
fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Vários testemunhos são registrados de como Deus ele alcançou a vida de muitas pessoas, atraindo para si, através da exposição da palavra, através dos testemunhos que foram trazidos a essas pessoas e eles reconheceram a Deus como seu Senhor, como o Senhor de suas vidas. Temos vários testemunhos de como o próprio Cristo encontrou pessoas, lhes falou a respeito do reino de Deus e essas pessoas foram envolvidas pela palavra e a partir daí tiveram as suas vidas mudadas. Por isso que eu disse que o início do cristianismo, ele foi muito emocionante. E como Cristo, ele se apresentou várias vezes como aquele que veio diretamente para o povo judeu, porque a salvação vem dos judeus, foi assim que Jesus várias vezes, ele deixou bem claro isso, que foi através do povo judeu que o evangelho foi expandido, o evangelho foi comunicado, o evangelho chegou aos outros povos. E isso fez com que alguns judeus, eles entendessem de forma diferente essa primazia de Cristo em ter trazido o seu evangelho através do povo judeu. Os outros povos foram alcançados pelo povo judeu. Mas isso fez com que eles pensassem que eles eram exclusivos, que o evangelho foi exatamente trazido somente para eles e que os outros povos eles não eram capazes de receber a graça de Deus sobre as suas vidas, a bênção de Deus e, consequentemente, a salvação. Não, esse pensamento ele perdurou após Jesus ter sido assunto ao céu. Os discípulos começaram uma guerra entre si de que o evangelho ele era exclusivamente para o povo judeu e os povos gentios eles não deveriam ser alcançados pelo evangelho. Mas Jesus ele revela a Pedro em uma visão e Jesus quebra essa barreira do exclusivismo. Não, o evangelho ele não é algo exclusivamente de um povo, não. O evangelho ele quebra todas as barreiras econômicas. O evangelho derruba todas as barreiras culturais. O evangelho ele derruba todas as barreiras que possam estarem sendo obstáculos para que o evangelho possa alcançar os corações das pessoas. O evangelho veio para todos. João, quando escreve no capítulo 3 e o versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os discípulos esqueceram do exemplo particular do Senhor Jesus, o exemplo do próprio Senhor Jesus, de que Jesus ele não evangelizou só os judeus, ele passou a evangelizar também os povos gentios. E quantas pessoas gentias foram alcançadas por Jesus, receberam o veredito da salvação, receberam o carimbo de que essas pessoas foram alcançadas também pela graça de Deus, como o exemplo da mulher pecadora, que Jesus ali estende as mãos dele e perdoa aquela mulher. A mulher samaritana também foi alcançada por Jesus. Os discípulos viram quando a mulher cananeia veio gritando atrás de Jesus, pedindo misericórdia à sua vida, porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada, e os seus apóstolos eles pediram para que Jesus despedisse aquela mulher sem que ela fosse alcançada pela misericórdia dele. Mas Jesus
atesta a fé daquela mulher, não só a fé daquela mulher. Jesus dá ali também um exemplo para os seus discípulos de que ele veio para todos. Todos quanto receberam, diz o apóstolo, que Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que acreditam, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Então, a regra para ser salvo não é pertencer a um povo, não é para pertencer a um grupo. A regra para ser salvo é crer na pessoa bendita do Senhor Jesus. E na história em apreço, aquela mulher vem gritando atrás de Jesus e os discípulos pedem para que Jesus pudesse despedir aquela mulher. Mas Jesus diz exatamente àquela mulher: eu não fui chamado senão aos filhos de Israel, a casa de Israel. Mas aquela mulher, ela quebra todo esse protocolo quando ela diz: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E quando aquela mulher diz isso, Jesus dirige uma palavra de libertação para a vida daquela mulher, e ele dá um brado dizendo: ó mulher, grande é a tua fé, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. E ele libera a cura para a vida da filha daquela mulher, que estava muito enferma, e naquele momento Jesus libera a cura, e aquela mulher, ela foi posta como uma gentil que foi alcançada por Deus naquele exato momento, ou alcançada por Jesus naquele exato momento e por sua misericórdia. O texto que nós lemos aqui hoje para nós tratarmos desse assunto, reconhecendo que Deus não faz acepção de pessoas, exatamente o que acontece com Jesus e na vida de Cornélio. Diz a Bíblia que Cornélio era um centurião, um varão que morava em Cesareia, um centurião da corte chamada italiana, e o segundo versículo da leitura que nós fizemos, diz que ele era um homem piedoso. Veja as qualidades desse homem. Ele era um homem piedoso, ele era um homem temente a Deus com toda a sua casa. Ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo Cornélio orava a Deus. Cornélio era o tipo do homem religioso, aquele homem que guardava os seus princípios religiosos, era um homem que, veja, que ele exercia, Ele exercia a mordomia cristã, ele abençoava as pessoas que precisavam de algum auxílio financeiro, ele era um homem que dava muitas esmolas. O texto ele é bem enfático em dizer que Cornélio ele dava muitas esmolas ao povo, que ele era temente, era um homem religioso, de família, porque diz que com toda a sua casa, que diz o texto, fazia muitas esmolas e orava a Deus, e ele era temente a Deus com toda a sua casa. Cornélio era um chefe de família que levava seus filhos, levava sua esposa, a toda a sua família a temerem a Deus. E isso agradou muito a Deus. A vida de Cornélio de temor, a vida de Cornélio em fazer suas esmolas, chegar aos menos favorecidos, agradou muito a Deus essa forma de vida de Cornélio. Agradou tanto que Deus percebeu que faltava uma coisa na vida de Cornélio. Faltava Cornélio fazer a parte principal. Não era só religioso, mas Cornélio precisava ouvir a mensagem da salvação a fim de que este homem fosse alcançado pelo bem maior que o homem precisa ter, que é o encontro pessoal com a fé verdadeira, a fé genuína na pessoa do Senhor Jesus. Então, a gente vai aprendendo aqui que o que Deus quer de nós é que nós não sejamos simplesmente religiosos, mas que a gente seja pessoas que tenha uma fé verdadeira, uma fé abalizada na palavra, conforme diz as Escrituras. E diz o versículo 5, que 4 em diante, versículo 4 em diante, que Deus
orientou a Cornélio através de uma visão. Por isso que eu disse aqui que o evangelho, no início, ele foi muito emocionante, não é? Ele é excepcional, e ainda hoje nós temos essas operações divinas de Deus na vida das pessoas. Mas isso não faz as pessoas serem melhores ou piores, não é? Nada disso. Essa manifestação de Deus na vida de Cornélio demonstra como Deus ama o pecador. Cornélio, apesar de suas virtudes, apesar das suas boas características, Deus viu que aquele homem precisava ter um encontro pessoal com o seu santo filho. Então, ele recebe uma visão do próprio Deus, de que ele precisava enviar aos seus, ou enviar a Pedro, os seus servos, e que estes chamassem a Pedro, para que este viesse à residência de Cornélio para lhe falar algo que Cornélio não sabia. Cornélio não sabia o que Pedro ia lhe falar, porque diz a Bíblia aqui que agora, pois, envia homens a Jope e manda a chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e ele diz assim, porque este lhe dirá o que tu deves fazer. Precisa fazer alguma coisa ainda. E Cornélio, muito ansioso, mandou chamar a Simão Pedro, porque o que eu preciso ainda fazer? O que eu devo fazer? Que revelação é essa que eu tive? No mesmo momento, Deus já estava falando com Pedro do outro lado, porque Deus estava agora quebrando uma barreira cultural. Pedro era um homem judeu, e dentro do apóstolo Pedro, ele jamais imaginava de que Deus iria trazer o evangelho também para os gentios. Pedro era daquela linha dura, de que entendia que o evangelho era coisa somente para os judeus, e que os demais povos, que assim eram considerados gentios, todos os que não eram judeus eram considerados gentios. Então o apóstolo Paulo era dessa linha, de que os homens gentios jamais poderiam ser alcançados pelo favor da salvação. E Deus vai lá e quebra, dá uma visão a Pedro, né? E diz a Bíblia que quando Pedro tem uma visão de vários répteis, quadrúpedes, dentro de um lençol, e quando ele quis dizer que aqueles animais quadrúpedes, aqueles répteis da terra eram imundos, a voz de Deus foi ouvida por Pedro, e diz, Pedro, mata e come. Aí Pedro disse, Senhor, mas nunca entrou nada imundo na minha boca. Tudo isso era uma simbologia, como Deus estava falando e tratando com aquele homem. Mas Deus disse a Pedro, não chame imundo aquilo que eu purifiquei. Pode ser imundo para você, Pedro, mas se quando passa pela minha mão, quando passa pelo meu poder, pela minha graça, pela minha salvação, essas pessoas que são vistas como imundas, elas podem ser chamadas limpas, elas podem ser purificadas. E o apóstolo Pedro, então, compreendendo aquela visão, da mesma forma, no mesmo momento, aparece os servos de Cornélio na porta de Pedro. E quando eles dizem a Pedro o motivo pelos quais eles estavam exatamente ali, eles foram enviados pelo centurião de Cesareia para chamá-lo para ir na sua residência. Aí Pedro, então, ele diz aí no versículo 34 do capítulo 10, e diz a Bíblia que Pedro diz assim, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro era muito importante para Cornélio naquele momento, porque Pedro tinha a mensagem que Cornélio precisava ouvir. Também Cornélio, nesse momento, foi muito importante para o apóstolo Pedro, porque Cornélio foi uma mensagem de Deus. Foi uma mensagem de Deus para a vida de Pedro, de que ele não faz acepção de pessoas. Com esta visão, Pedro estava tendo exatamente naquele momento uma revelação da parte de Deus, e que ele se tornaria um instrumento também para levar aos demais judeus essa verdade de que o Senhor Jesus, ele não faz
acepção de pessoas. Quando Cornélio vê a Pedro, ele cai de joelhos e começa a adorá-lo. Mas diz o versículo 25 que quando Cornélio vem receber a Pedro e prostrando-se aos seus pés, vai lhe adorar, o apóstolo Pedro, ele levanta-o pela mão e diz assim: você não pode me adorar, porque eu também sou homem como tu. Eu quero adorar a Deus por isso. Veja que o apóstolo Pedro, ele era um crente, um pregador do evangelho muito consciente. Hoje nós vemos muitas pessoas que querem fazer do evangelho sua fama, querem fazer do evangelho um princípio de estrelismo. Pessoas que fazem do evangelho uma escada para subirem e se promoverem. Mas o apóstolo Pedro faz com que a gente aprenda com ele aqui que o evangelho não é isso. Quando Cornélio vai ovacionar o apóstolo Pedro, vai recebê-lo de forma indevida, porque na sua ignorância, na sua falta de conhecimento, Cornélio se ajoelha para adorar o apóstolo Pedro. Mas ele diz: não, você não pode fazer isso, porque somente Jesus, ele é digno de louvor, ele é digno de adoração, ele é digno de ser adorado. Então, o que a gente aprende com Pedro aqui é que nós não devemos, como pregadores da palavra, como instrumentos de Deus, jamais querer que as pessoas olhem para nós de uma forma que o olhar deles tirem Cristo da nossa vida. Não, Cristo tem que ser visto em nós. Cristo tem que ser visto na nossa vida. Cristo tem que ser visto nas nossas pregações. Cristo tem que ser visto nos nossos louvores. Cristo tem que ser visto na nossa forma de ser. O povo tem que olhar para nós e dizer assim: seja Deus glorificado na vida desse pregador, seja Deus glorificado na vida desse cantor, seja Deus glorificado na vida desse líder, e não tomarmos a adoração, a atenção que é de Deus. Que Deus nos ajude para que nós jamais cometamos pecados, né? De atrair de Deus, tirar de Jesus o foco das pessoas e trazer para nós. A Ele seja dada a glória, a Ele seja sempre dado o louvor para todo o sempre. Mas Pedro, ele diz: eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E essa expressão vem quando Pedro vê aquele homem gentil, prostrado diante de Deus, e a casa de Cornélio já tinha sido feita uma congregação. Diz o texto que Cornélio ajuntou toda a sua casa, ajuntou todos os seus servos e colocou um púlpito para que o apóstolo ensinasse o que eles deveriam fazer. Quando Pedro viu que aquele homem era temente, quando Pedro viu que aquele homem buscava a Deus da sua forma natural, dentro da sua religiosidade, mas precisava do verdadeiro evangelho para que a sua vida fosse purificada conforme a visão que o apóstolo Pedro teve. Mas a Bíblia diz que Pedro começou a abrir a sua boca. Veja aí o versículo de número 36 em diante. Diz a Bíblia que quando Pedro começou a anunciar a Cristo, que é Senhor de todos, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Versículo 38, ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele,
depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos seus pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro isso ainda, estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. Glória a Deus. Quando o apóstolo o apóstolo Pedro, ele começa a dar testemunho da salvação. Pedro disse, eu estou aqui para que vocês reconheçam a ele e o recebam como Salvador das vossas vidas. Que vocês peçam perdão dos vossos pecados. Deus tem se agradado das suas esmolas, Cornélio. Ele tem se agradado da sua vida temente. Ele tem se agradado das suas orações. Mas Ele quer que você, Cornélio, se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida a Ele e receba o refrigério pela presença do Senhor. Quando o apóstolo Pedro estava falando como receber a salvação, diz o texto que todos os que estavam ali creram nas palavras de Pedro, creram no Evangelho, creram na exposição da tua palavra. Eu me lembro agora do Salmo 119 e o verso de número 130, o salmista diz, a exposição da tua palavra traz luz, a exposição da tua palavra dá entendimento aos simples. Tem muitas pessoas na sua simplicidade do pecado, querem buscar a Deus, são bem intencionados, mas só isso não serve, só isso não é capaz. A palavra de Deus está aqui sendo pregada neste momento para a sua vida e dizer, Ele quer que você seja mais do que um religioso, Ele quer que você seja um homem arrependido dos seus pecados. Eu glorifico a Deus, porque no momento que o apóstolo Pedro estava falando essas palavras, diz o texto, eles acreditaram, eles creram, eles receberam Jesus como Salvador naquele momento. E naquele mesmo momento, o Espírito Santo impele a Pedro, e quando ele estava falando, caiu o Espírito Santo sobre aquela sala. Aqueles homens começaram a falar línguas estranhas, receberam o dom do Espírito Santo. Primeiro eles recebem a salvação e aí, após isso, eles já recebem o dom do Espírito Santo ali naquele momento. Quando o apóstolo Pedro vê aquilo, ele bate e carimba dizendo, Deus não faz acepção de pessoas. Reconheço por verdade isso. A mensagem, a nossa reflexão hoje para a sua vida é que você, meu caro telespectador, que esteja me ouvindo, eu quero te dizer, Ele não faz a recepção pela sua vida. Você pode estar dizendo, mas eu vivo a vida de pecado, mas se você entregar a sua vida a Jesus, Ele não faz acepção de pessoa. Você pode viver no mais baixo nível moral. O Espírito Santo, com essa palavra, Ele está dizendo, eu sou aquele que te arranca dessa forma difícil que você está vivendo, desse mundo de pecado, e pela minha graça, eu consigo te transferir para o reino do Filho do seu amor, porque Ele não faz acepção de pessoa. Creia nele. Você pode ser judeu, você pode ser brasileiro, você pode não ser brasileiro, você pode ser preto, você pode ser branco, não interessa para Deus a cor da nossa pele, para Deus não interessa a nossa posição social, para Ele o que interessa é se você crê nele como um único e suficiente Salvador para a sua vida. Pai bendito que estás nos céus, eu quero te apresentar neste momento, Senhor, as pessoas que ouviram a Tua palavra que foi exposta nessa programação. Eu quero te pedir uma bênção toda especial, Senhor, para pessoas que são atacadas por Satanás, em dizer que elas não servem, em dizer que elas nunca terão graça sobre a sua vida por causa da sua condição financeira, por causa da sua condição moral, por causa da sua condição cultural. Mas que essa mensagem, Senhor,
que nós recebemos através do Teu Espírito Santo, possa gerar fé na vida das pessoas e entender que para Ti, Senhor, não há branco nem negro, não há judeu e não gentil, não há pobre nem rico, todos nós somos alcançados pelo Teu favor, porque Tu és o Deus que não faz acepção de pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e que essa mensagem ela possa achar guarida no seu coração.